O câncer tem cura e hoje eu trago uma live especial para você que é o papel dos probióticos no câncer. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia a todos e eu faço como sempre, né, as lives aqui pelo Instagram e também pelo Facebook. Pelo Facebook, se você quiser conversar comigo, é bem simples, é só deixar um comentário. E no caso do Instagram, tem 3 maneiras que você pode se comunicar comigo, porque agora é uma oportunidade de você que está com câncer ou que teve câncer, de fazer a sua pergunta diretamente para mim, tirar a sua dúvida sobre esse assunto do probiótico ou outro, que seja a sua dor, que seja aquilo que te incomoda, aquilo que te faz sofrer. Esse é o motivo que eu acordo cedo com alegria para poder te ajudar. E tem 3 maneiras que você pode se comunicar. Aqui eu vou apontar para você. No Instagram, aqui nessa parte aqui, você clica nesse botãozinho e vai abrir uma aba aqui na parte de baixo e você vai pedir para participar. Você também pode fazer pelo próprio Instagram, nessa interrogação, você pode fazer uma pergunta e ela vai aparecer em destaque. E também você pode fazer no comentário, que é esse aqui do lado, e ela vai aparecer também para que a gente possa conversar e tirar essas dúvidas que muitas vezes incomodam o paciente que está fazendo o tratamento. Então, o primeiro ponto que eu quero traçar é que nós temos bactérias que podem causar câncer e nós temos bactérias probióticas. O nome probiótico significa a favor da vida, então são bactérias positivas que você tem no seu corpo, são bactérias benéficas que você tem no seu corpo e podem trazer muitas vantagens para as pessoas que as possuem. E uma das coisas que eu tenho mais direcionado nessas apresentações e continuo estudando para realmente verificar se isso pode ter flexibilidade do uso do probiótico via oral como suplemento ou não, é durante a quimioterapia, a radioterapia ou até mesmo cirurgia. É comum o paciente com câncer, a pessoa com câncer, apresentar um desequilíbrio intestinal, que a gente chama de disbiose. Ora ele está com diarreia, ora ele está com o intestino preso, às vezes ele consegue manter o intestino funcionando bem, mas qual que é a minha linha de preocupação e o que eu sempre tenho falado para vocês? Se a gente fala de suplementação de probiótico, ou seja, existem diversas marcas aí no mercado, existe o risco de infecção generalizada que na medicina é chamada de septicemia. Felizmente, eu como profissional da saúde sempre orientei para as pessoas tomarem cuidado em relação a essa suplementação. Tive relato, minha voz está falhando aqui, desculpem. Tive um relato um tempo atrás de um paciente com câncer em tratamento que tomou o probiótico, veio a ter infecção generalizada e morreu, infelizmente. Então, essa é uma situação que muitos profissionais hoje ainda fazem, usam a suplementação de probiótico para o paciente com câncer. É raro isso acontecer, é muito raro, mas eu fico pensando, e se for o seu pai, se for a sua mãe e se for o seu filho? É raro acontecer a suplementação de probiótico e ele trazer um problema? É raro. Mas se for na pessoa que você ama, é um número que você queria que não acontecesse. Até entrei em contato com uma das empresas que produz probiótico, vende no mercado, não vou falar o nome dela por questões éticas, e eu pedi, você tem algum estudo que me dê segurança para que eu possa indicar a suplementação de probiótico para um paciente com câncer que esteja fazendo quimioterapia ou radioterapia? Aí qual que foi o primeiro artigo que eles mandaram? Um artigo que mostrava vários benefícios, porque os probióticos têm, e a gente vai conversar disso aqui, e mostrou casos de septicemia. Raros casos, mas aconteceu. Então, reforça mais ainda
a minha preocupação das pessoas que têm o hábito durante a quimioterapia, a radioterapia ou cirurgia de usar essa suplementação. O profissional que faz isso, ele não é proibido de fazer, porque a maior parte das evidências mostra que traz benefício. Mas se tiver um caso que faça mal, uma situação que prejudique, o que eu tenho feito hoje com os meus pacientes com câncer? Todos eles a gente consegue, por meio da alimentação, regularizar esse intestino. E esse acho que é o ponto principal, porque você já tem dentro do seu intestino bactérias probióticas. E essa bactéria, ela fica colonizada no seu intestino de acordo com a sua alimentação. O principal modulador da bactéria probiótica é a sua alimentação. Se você tem uma alimentação mais rica em carboidrato, você modifica as bactérias que estão ali dentro. Se você tem uma alimentação mais rica em gordura, você modifica as bactérias que estão lá dentro do seu intestino. Por isso a importância do equilíbrio, por sinal, o símbolo da nutrição é uma balança, exatamente por isso. E a gente tem bactérias conhecidas e famosas, né? O Lactobacillus, né? E você vai lembrar Lactobacillus casei shirota, que é do Yakult. Falo esse nome porque é conhecido mundialmente e as pessoas sempre me perguntam sobre ele. Ou Lactobacillus ou bifidobactérias, que tem sido estudada há menos tempo do que o Lactobacillus, mas trazem bastante benefício. Existem outras bactérias, Streptococcus, Enterococcus, existem fungos, mas as duas classes, né, os dois grupos de bactérias probióticas mais estudadas hoje é o Lactobacillus e o Bifidobacterium. Então, esses dois grupos são interessantes, são positivos, eles já fazem parte da colônia do seu intestino. A gente tem benefícios dessas bactérias, tanto na questão de produção de uma pequena quantidade de vitaminas, a gente tem benefício dessa bactéria estimulando o sistema imune, a gente tem benefício dessas bactérias em relação à integridade da mucosa do intestino. Dentro do seu intestino, pode ser que por conta da radioterapia ou quimioterapia ocorram lesões nessa mucosa. E, a princípio, essa bactéria poderia proteger essas lesões. Claro que a orientação minha é o uso de cepas ou de probióticos depois que o médico falou, você está curado, não tem que fazer ciclo de quimioterapia daqui a um mês ou daqui a algumas semanas. Você vai ter que fazer o acompanhamento. Nesse caso, eu acho que seria interessante, no momento em que o médico falou, você está curado ou a gente vai ficar alguns meses sem usar radioterapia ou quimioterapia. Aí sim eu me sinto seguro para fazer a orientação e a literatura me dá respaldo para que eu possa fazer isso. Então, olha que interessante, você já tem a bactéria boa no seu intestino e você pode usar essa cepa assim que a quimioterapia ou radioterapia for encerrada, que ela cessou. Dessa maneira, essas bactérias vão trazer essa proteção que eu falei da mucosa, vão trazer a proteção em relação a fortalecimento do sistema imune, vão trazer uma importante ação em relação à produção de vitaminas e outro papel que tem sido extremamente estudado, que é a eliminação de bactérias patogênicas. A gente tem uma bactéria no intestino, né, em especial no estômago, que ela causa o câncer gástrico, né, o H. pylori, é muito bem conhecido, os médicos já estudam ela há alguns anos. Existem antibióticos para você combater o H. pylori. Normalmente quem faz exame de endoscopia, eles fazem um teste para ver se a pessoa tem H. pylori ou não. Então essa bactéria é patogênica, ela é maléfica. E no momento em que é detectada essa bactéria, a pessoa toma antibiótico para poder destruir ela, para poder matar ela. E aí faz o acompanhamento com o médico. E essa bactéria ela causa desde a inflamação, desde a gastrite, úlcera e até mesmo câncer, que é a situação mais grave. O que o probiótico poderia fazer nesse caso, nessa situação? Ajudar com que essa bactéria não colonize seu intestino. No nosso intestino, para você ter uma ideia, a gente tem trilhões de bactérias. Se a gente fosse contar o número de células que o corpo humano seu tem, a gente chega em 10 trilhões. Em 1 grama de cocô, você tem 10 trilhões de bactérias. 1 grama de cocô. E a gente faz muito mais do que 1 grama por dia e temos muito mais do que 1 grama de cocô no nosso intestino.
Então, olha como é gigante essa quantidade de bactérias que nós temos, e se você consegue colonizar com bactérias positivas, que são bifidobactérias e lactobacilos, você consegue proteger mais a sua saúde. Proteger a ponto da medicina hoje chamar o intestino de segundo cérebro, por conta de todos esses benefícios que eu estou apontando. E aí, um dos pontos importantes e que faz com que essas bactérias fiquem no seu intestino é a alimentação adequada, em especial o consumo de fruta, verdura e legume. Mas, Alexander, fruta tem açúcar, fruta faz mal, causa câncer. Olha que interessante, se você pega o açúcar da fruta, ele tem uma composição especial para o seu intestino, ele é muito benéfico para a sua saúde, porque o carboidrato que tem na fruta não é só açúcar e não é só sacarose, como é o caso da cana-de-açúcar. Ele tem glicose, ele tem frutose, ele tem uma combinação especial de açúcares e ele tem uma outra substância que é um carboidrato também, assim como o açúcar, que é a fibra. Então, a fibra que está presente na fruta, ela atrapalha a absorção do próprio açúcar da fruta. Então, esse é um primeiro passo extremamente interessante. Quando ela atrapalha a absorção desse açúcar, essa absorção é lenta ao longo do tempo. Diferente do açúcar que você, por exemplo, pode colocar no café, coloca no bolo, coloca no chá, coloca no leite, coloca no bolo. Esse açúcar é 100% absorvido já no intestino delgado. O da fruta, ele é absorvido ao longo de todo o intestino, o que faz com que bactérias ajudem na fermentação desse açúcar, produzam substâncias interessantes para elas e para o seu organismo, e a gente tem também a fermentação da própria fibra da fruta. E essa fermentação ajuda na produção de substâncias benéficas para o seu corpo. Então, você consegue perceber a diferença de uma pessoa consumir uma colher de sopa de açúcar da cana ou até mesmo da frutose em relação a comer a fruta em si? Você consegue ver o quão benéfico seria você aumentar a ingestão de frutas, principalmente no câncer, para que você tenha uma saúde intestinal melhor? E aí, se eu falo de saúde intestinal melhor, eu vou falar do intestino funcionando bem. Ninguém gosta de ficar com o intestino preso, existe até aquela expressão, ele está enfesado, ou seja, ele está, entre aspas, cheio de fezes, né? Existe uma analogia nesse sentido. Você consegue produzir vitaminas, você consegue estimular o sistema imunológico, você consegue proteger a barreira intestinal contra agressores e substâncias estranhas, você consegue destruir bactéria patogênica consumindo fruta, verdura e legume. A questão da suplementação, ela vai ocorrer só no momento em que a gente não estiver conseguindo equilibrar o trânsito intestinal com o uso natural dos alimentos que você vai consumir. Mas, por exemplo, você tem, além das frutas que colaboram como alimento para essas bactérias, né? Quando a gente fala de alimento para bactéria, existe um termo muito comum na área médica que são os pré-bióticos. Pré-biótico seria o alimento para a bactéria probiótica e o probiótico seria, de maneira clássica, de maneira geral, o lactobacillus e o bifidobacterium. Então, dessa maneira, você consegue propiciar um bem-estar da sua saúde intestinal. E a gente tem que ficar atento na seguinte situação. Legal, fruta, verdura e legume ajuda seu intestino a funcionar bem. Consumo de água, né? Eu sempre fico aqui dando o exemplo, consumo da água sempre é positivo para que a gente possa ter uma boa saúde intestinal e para que a gente tenha o funcionamento adequado. Mas existem outras substâncias que você pode colocar no seu intestino que vão destruir essas bactérias probióticas. E aí a gente começa a entrar no equilíbrio da alimentação saudável, que seria o quê? A pessoa comeu fruta, verdura e legume, não conseguiu regular o intestino. Toma água, não conseguiu regular o intestino. Faz atividade física, não conseguiu regular o intestino. Ela toma um suplemento de bactérias especiais, lactobacilos, bifidobactérias, diversos bilhões de bactérias, várias bactérias que estão ali dentro. Não só em relação à quantidade, mas em relação à cepa, né, que a gente fala que as cepas são os tipos, Bifidobacterium longo, Bifidobacterium bacterium.
Lactobacillus casei, Lactobacillus ramonosus e assim por diante. A gente chama de raças. Se você fosse pensar num cachorro, é como fosse o dálmata, o Weimaraner, o poodle, é o mesmo tipo, mas eu tenho raças diferentes. Então a mesma coisa acontece com as bactérias. E aí você tem várias bactérias que você toma como um suplemento, como uma oportunidade de melhorar o trânsito e não melhora. E aí quando você vai verificar, não é que essa pessoa tem alguma doença ou tem algum câncer ou o câncer está voltando. É porque a alimentação dela está destruindo bactéria boa. Quer ver um exemplo do que faz a alteração dessas bactérias no seu intestino? Consumo exagerado de açúcar. A pessoa ela só coloca uma colher de sopa de açúcar no leite, mas ela toma refrigerante, ela come bolo, ela come bolacha recheada, ela come pão recheado. Todos esses alimentos, esse açúcar escondido, ele vai atrapalhar a formação das bactérias boas no seu intestino, mesmo que você suplemente. Lembrando que quando você suplementa, essa suplementação ela não fica no seu intestino. Ela só vai ficar se você tiver uma alimentação balanceada. Se você tiver, você consegue manter bactérias positivas no seu intestino. Se você não tiver, você pode tomar todo dia que isso não vai resolver a sua vida. Você vai continuar com o problema. Então, o consumo exagerado de açúcar atrapalha a formação, o aparecimento de bactérias probióticas no intestino. O consumo exagerado de carboidrato, ou consumo exagerado de gordura também, ou seja, de novo o equilíbrio. O fumo destrói bactéria positiva do seu intestino. Mas eu estou fumando, eu estou mandando para o pulmão, mas essa fumaça entra no seu sangue. É por isso que você sente prazer. Se ela não entrasse no seu sangue, você não teria prazer. Então, ela entra no seu sangue e do sangue vai até o intestino e destrói bactéria positiva. Tem também a questão do adoçante, poucas pessoas sabem disso, mas os adoçantes destroem lactobacilos, destroem bifidobactérias, elas atrapalham a formação de novas bactérias positivas para o seu intestino. Então, olha que situação delicada. A gente faz orientação para o paciente, coma fruta, verdura, legume, beba água, pratique atividade física. Para o paciente que não estiver fazendo quimio e rádio, o médico falou, você está curado, ou vamos espaçar um pouquinho, só daqui a alguns meses a gente vai verificar se você vai voltar a quimio ou não. Aí o nutricionista faz a suplementação correta de bifidobactérias e lactobacilos e esse paciente continua com o intestino ruim. Por que continua ruim? Porque o principal modulador da bactéria no seu intestino é a alimentação. Você vai ver a alimentação dessa pessoa é muito rica em gordura ou muito rica em carboidrato, é muito rica em açúcar, a pessoa fuma. Outra situação que acontece, a pessoa toma bebida alcoólica, o consumo de bebida alcoólica também destrói essas bactérias positivas no seu intestino. Então, se você tem o uso adequado de suplemento de bactérias probióticas, alimentação adequada, faz atividade física e seu intestino não funciona bem, olha a sua alimentação que provavelmente ela está com algum problema. É na alimentação que você vai controlar essas bactérias que vão proteger a sua saúde. Então, esse ponto, ela é a chave para que a gente entenda a saúde intestinal e entenda o quão importante é o seu hábito alimentar na formação de saúde ou doença. Você é o promotor de saúde na sua vida. Eu até normalmente comento que 95% dos cânceres eles são formados por conta do comportamento alimentar. 5% é genético. Então, olha como é grande a possibilidade sua de melhorar a sua vida e de melhorar a sua saúde. E eu posso comentar do meu caso, eu faço parte dos 5%, que é o genético. Um caso em cada 100 mil nascidos vivos. E mesmo tendo esse câncer genético, essa doença genética, eu procuro me alimentar bem, procuro consumir água, procuro ter uma alimentação balanceada. Fiz o curso de nutrição, me especializei, fiz mestrado para ter mais conhecimento, porque é extremamente possível você viver mais e com mais qualidade se você focar na alimentação, que é o principal objetivo que eu venho nas redes sociais e venho trazendo essas informações para vocês. A gente precisa
de uma alimentação saudável para prevenir o câncer e para evitar que ele volte e principalmente para você tratar esse paciente. Não é possível atingir excelência no tratamento médico na parte de câncer se não tiver alimentação balanceada. Se a pessoa não desenvolver uma alimentação saudável, ele nem consegue se tratar do câncer. Ele morre de desnutrição ou de má alimentação. 40% da população com câncer, ela desnutre por conta da má alimentação. Tem pacientes que chegam a perder 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. E o que acontece com essas bactérias probióticas? Vão se aniquilando, porque no momento que você perde peso, é porque a sua alimentação não está balanceada. Se ela não estiver balanceada, o primeiro atingido dessa história vai ser o seu amigo chamado probiótico. Então, olha que grave, principalmente em cânceres do sistema digestório, né? Eu vou falar câncer de fígado, câncer de pâncreas, câncer de intestino delgado, câncer de intestino grosso, todos eles vão ser atingidos diretamente por conta da sua má alimentação, por conta do seu comportamento. Mesmo que, entre aspas, seja algo que você não consegue controlar, que é o gene. Mas olha que incrível, as pesquisas têm mostrado cada vez mais que a alimentação ela tem modulado a ação dos genes no seu corpo. Então, existe um pesquisador brasileiro, que eu vou pedir até desculpa porque eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele mostrou que os genes que causam a cor do olho, marrom, eu tenho olho castanho, ou eu estou carequinha aqui, ou eu tenho pele morena, esse gene está em todas as células do seu corpo, mas esse gene ele só tem ação naquela parte do corpo. A mesma coisa, o gene que causa câncer, ele pode estar em todas as suas células, mas ele só faz mal naquela região. No meu em especial, é no pâncreas, paratireoide e hipófise. Então ele faz mal diretamente naquele órgão. Nos outros ele não tem ação. O que será que o organismo faz para que esse gene tenha ação naquele órgão e não tenha nos outros? Então tem muita dúvida sobre isso. Por que algumas pessoas, seguindo determinada alimentação, parecem retardar certos tumores genéticos do que outras que eles aceleram mais rápido? Até meu amigo Júnior comentou aqui, meu pai perdeu ao todo 40 quilos e ontem eu tive o privilégio de conhecer e conversar com ele um pouquinho mais sobre a linda história dele. Então, olha que situação grave, que situação delicada. Muitas vezes a medicina, ela esquece do principal, que é a alimentação. Não tem como você tratar uma pessoa se você não cuidar, em primeiro lugar, da alimentação dela. Eu não estou falando de forma alguma para você deixar o seu médico, deixar o tratamento, mas para que você trabalhe par a par a medicina, deixa eu até equilibrar minha mão aqui, a medicina e a nutrição. Os dois têm que andar junto para que você atinja a cura. Se andar só a medicina, não vai atingir a plenitude de tratamento. Se andar só a nutrição, não vai atingir a plenitude de tratamento. A gente precisa desses dois olhares, dessas duas situações. Então, lembra do seguinte, o probiótico ele existe no seu intestino, ele é positivo, ele vai continuar no seu intestino dependendo da alimentação que você tem seguido. E eu sempre tenho frisado aqui na rede social para tirarem o medo da gordura, para tirarem o medo da proteína, que são dois nutrientes essenciais. Eu vejo as pessoas ficando longe do consumo de gordura, banha de porco, que pode ser uma gordura muito interessante para a preparação culinária, óleo de coco muito interessante para a preparação culinária, e aí a pessoa se distancia disso. E aí quando você fala para ela de presunto, apresuntado, blanquê de peru, que atrapalham a formação de bactéria probiótica, ela come a rodo. Ah, mas eu como de vez em quando. Mas você vê que ela come dia sim, dia sim. Ou ela come dia sim, dia não, dia sim, dia não. Ou ela come uma vez na semana. E quando você pergunta, você comeu banha de porco? Você comeu óleo de coco? Ah, nunca comi. Se a pessoa falar que não gosta, tá tudo bem, não tem problema. Mas quando a gente compara a composição dessas gorduras em relação a óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola ou óleo de algodão que é usado em fast food, a diferença é gigante, é incrível, né? A Cecília está comentando, o azeite também é muito bom, Cecília, em especial quando você coloca ele cru. Por que cru? Porque tem substâncias
compostos bioativos que ajudam na prevenção do câncer e no tratamento da pessoa. Então você colhe melhores benefícios do azeite quando ele é cru. Alexander, mas eu gosto de usar ele na cocção. Então o gosto eu não discuto, use o azeite, é mais interessante do que você utilizar os outros. Ah, mas é proibido eu usar óleo de soja, óleo de girassol? Não, eu não trabalho com proibição, porque proibição atrai o desejo, atrai a vontade da pessoa querer consumir aquilo cada vez mais. Então, de forma alguma, eu falo que é proibido o consumo de óleo de soja, milho ou girassol, que muitas vezes é um óleo mais acessível para a população brasileira. Mas eu sugiro uma limitação da quantidade. Por exemplo, para quem almoça e janta em casa, normalmente meio pote do óleo de soja seria uma quantidade não prejudicial, ou óleo de milho, óleo de girassol, de canola, aquele que você gostar. Eu especialmente dou um olhar diferente para o girassol, caso a pessoa não goste de azeite, não goste de óleo, banha de porco, óleo de coco, porque das sementes que a gente planta é a que menos recebe agrotóxico, recebe menos que o algodão, que tem uma carga gigante, recebe menos do que o milho, menos do que a soja, menos do que a canola. Então ele recebe uma carga menor de agrotóxicos, ainda é alta, mas recebe menos. E a composição dele para oxidar é interessante em relação aos outros óleos. Alexander, o que é oxidação? É quando você tem uma molécula que ela indiretamente vai receber uma modificação. Oxidação é você modificar a molécula, né? A gente tem oxigênio aqui em nossa volta. Quando eu abro o óleo, quando eu esquento o óleo, eu oxido ele. Se você oxida um óleo, você facilita a formação de danificação na sua célula. Um dos danos que pode acontecer na célula é a formação do câncer. Um dos danos que pode acontecer na célula é a formação do infarto, do derrame e assim por diante. Então, quanto menos eu alterar essas moléculas de gordura, quanto menos eu oxidar, mais interessante, né? Esse seria o papel. E o olhar sempre voltado para o equilíbrio. Quando eu falo de câncer, mais ainda, a alimentação do paciente com câncer é diferente de um paciente que quer reduzir o peso. A gente tem uma atenção especial no consumo de proteínas e de gorduras, e em especial no tipo de câncer que essa pessoa desenvolveu nesse momento. Em algumas situações eu vou precisar oferecer mais caloria para esse paciente, porque ele teve câncer de pâncreas, fígado, então ele precisa ganhar peso, ou ele teve câncer de pulmão, que desnutre bastante, ou ele tem um câncer de mama, câncer de próstata, que não é um câncer de alta desnutrição. Não é comum um paciente desnutrir. É até comum ele estar obeso, ele está acima do peso. Mas aí se ele está obeso, a obesidade ela acelera o câncer, ela forma metástase. Então eu preciso ajudar esse paciente que está acima do peso a reduzir esse peso dele. Ou durante o tratamento, se ele está com peso saudável e começou a tomar remédios indiretamente para controlar o câncer, mas pode ser que ele aumente o peso, eu preciso de novo voltar a atenção para que ele possa reduzir esse peso e também cuidar da saúde intestinal dele, que é fundamental para que a gente promova a saúde. A live hoje foi sobre o probiótico, né? Esse era o objetivo, faz tempo que as pessoas me perguntam. Eu quero aproveitar esse finalzinho até para não pecar. Existe a kombucha, que é um chá fermentado, indiretamente ele é considerado uma bebida probiótica. Existe o Yakult, que é bebida probiótica. Existem leites fermentados que você já tem nas prateleiras do supermercado. A coalhada é uma bebida probiótica, o iogurte é uma bebida probiótica, todos eles fazem parte desse rol de alimentos probióticos. Tem o kefir também é probiótico, né? E qual que é o olhar que eu tenho em relação a essas substâncias? Todas elas são positivas, são benéficas, eu só teria um cuidado especial na preparação desse leite fermentado, iogurte, coalhada, kefir, kombucha, porque pode ser que tenha alguma contaminação por outra bactéria. As nossas mãos, elas têm diversas bactérias que podem causar doença. Então, diretamente, um paciente que já está debilitado, se eu não tenho uma adequada higienização e preparação do iogurte, kefir, coalhada, pode ser que eu traga problema em vez de solução. Pode ser que eu traga, o paciente está com diarreia, fica com mais diarreia ainda.
Então, esse olhar eu quero trazer para vocês. Deixa eu ver, o Júnior ele compartilhou uma situação do pai dele. Meu pai dizia que não conseguia comer. Existe uma explicação e nós descobrimos porque ele reclamava que a comida estava azeda. Nossa, Júnior, isso é uma coisa que deveria ser falada tão forte, tão simples para as pessoas, mas eu vou compartilhar com você agora. Tem sim. O primeiro passo da nutrição. Normalmente quem consome alimento com sal ou com alguns outros temperos, o paciente percebe isso mais fácil, principalmente se ele faz quimioterapia ou radioterapia. Então ele muda a papila gustativa, muda o paladar. Então essa questão do azedo é exatamente essa alteração por conta dos medicamentos, mas a nutrição hoje, ela faz o quê? Muitas vezes você serve a alimentação para o paciente sem sal ou sem algum tempero específico que esteja incomodando ele. Aí ele não sente ela azeda. Ou você coloca alguns outros ingredientes que vão facilitar a aceitação do alimento. Por exemplo, quando o paciente vai entrar em quimio e rádio, a gente sempre faz a sugestão de consumir um pouquinho de gengibre, porque ele diminui esses efeitos do enjoo, do mal-estar, da aceitação para o alimento. Ou você coloca para alguns pacientes, e eu já fiz isso bastante, um pedacinho de goiabada, um pedacinho de algo doce, porque ele tem uma sensação agradável quando ele está comendo. Então, existem milhares de técnicas na nutrição que são utilizadas que o paciente volta a comer. Ou ele come um pouco melhor, ou a própria a parte de suplementação, quando o paciente está muito desnutrido, como foi o caso do seu pai, 40 quilos, você entra com suplementos que um suplemento tem mais de 500 quilocalorias. Tem alguns que chegam até 600 quilocalorias. Então você faz em pouco tempo esse paciente pelo menos não perder peso. Né? Esse é o primeiro passo. O segundo é começar a ganhar. Então tem sim, tem muita coisa que poderia ter sido feita, né? A gente conversou ontem sobre isso, mas que dá para a gente fazer para os pacientes que estão enfrentando isso hoje. Né? Existe o gengibre, existe a canela, existe a alteração de alguns temperos que você coloca, existe retirar o sal, existe a questão de você oferecer a comida fria. Mas que isso? Oferecer comida fria para o paciente? Sim. Quando você oferece frio, ele aceita melhor porque alimento quente agita o estômago e ele vomita, ele passa mal. Então, tem várias ferramentas que a nutrição já conhece e muitas vezes o paciente e a família estão numa situação emocional tão intensa que eles nem lembram. Poxa, mas será que não tem nenhum profissional que pode olhar isso para mim, que conhece mais a fundo do que o médico? Tem, o nutricionista é um deles. Né? Existem brilhantes médicos que ajudam na parte da nutrição, mas o nutricionista ele é 100% focado nessa questão do alimento e da formação do câncer, a redução do câncer, problemas com metástase, problemas de aceitação, problema de enjoo, problema de diarreia, de vômito, de prisão de ventre, tudo isso pode ser equilibrado com nutrição e a medicina vai complementar esse trabalho. Então, eu não sei se eu respondi para você, Júnior, a sua pergunta, mas era essa observação que eu queria fazer. Tem outra aqui. Ontem descobri a revelação que é um fermentado de grãos, de queijos probióticos. Tem um relato aqui de fermentados de queijos probióticos, esse eu não conhecia, até uma novidade para mim, mas se eu falo de alimentos que têm fungos, né? Por exemplo, queijo camembert, queijo brie, queijo gorgonzola, de forma geral não são indicados para o paciente que está fazendo quimio e rádio, porque pode acontecer de ter alguma contaminação e de ter algum risco de infecção generalizada. Alexandre, isso é raro. É raro, mas se for no seu pai, se for na sua mãe, se for no seu filho, eu sei que é raro. Da mesma forma, quando a gente fala, por exemplo, tem pacientes hoje no Brasil com menos de 1 ano. Essa criança tem câncer, uma criança com câncer no fígado. É proibido a gente oferecer mel para a criança. Né? Mas o mel é bom, tem bactérias benéficas, tem coisas boas, tem isso, tem aquilo. É verdade, ele tem. Só que criança com menos de 1 ano, ela pode ser contaminada pelo Clostridium botulinum, que é uma bactéria que ela causa paralisia do músculo respiratório, come morte. Alexander, é muito raro, é raro, mas e for o seu filho? Então, eu sempre penso nisso. Eu não estou tratando um paciente com câncer, eu estou tratando alguém igual a mim, que pode ser o meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu irmão, pode ser meu filho. Acho que esse olhar é importante ser desenvolvido. O Júnior
comentou mais outro ponto importante, ó. Tá ótimo, amigo. Na verdade, o azedo foi o que me fez descobrir o câncer. Ah, entendi. Foi antes do tratamento. Entendi. E como foi câncer no pâncreas, olha que interessante. Existem produção de enzimas digestivas e indiretamente ela pode, a pessoa ter um refluxo e perceber e sentir isso, né? Ou se ele desenvolveu diabetes, eu também não sei. Todas essas questões do diabetes pode ser um sinal, é a pessoa sentir esse sabor azedo, que é o hálito cetônico, ou as enzimas digestivas também apresentarem esse problema, né? Tem várias situações importantes, mas obrigado por compartilhar, viu, Júnior? Então, o foco principal era esse, né? Não poderia deixar de falar do probiótico, do kefir e das outras substâncias, sempre tomando cuidado em relação à qualidade desse kefir e dessas bebidas que são produzidas. De maneira geral, eu falo para os meus pacientes restringirem, porque eu não sei como é que ele vai ser produzido e vai ser preparado, né? Indiretamente, se ele é produzido de uma forma muito especial, eu não vou ter esse controle, então eu prefiro restringir e, de forma geral, a gente equilibra o intestino dele com a própria alimentação, que é o principal modulador que a gente tem do sistema imune, principal modulador do funcionamento intestinal, então é totalmente possível fazer esse equilíbrio. E as pessoas também falam bastante de farinha, e aí falando de probióticos e de bactérias, existem na farinha, seja de trigo, de milho, uma bactéria, um fungo chamado Fusarium, que ele produz uma toxina, é o deoxinivalenol. O deoxinivalenol é uma micotoxina prejudicial à fixação de bactérias probióticas no seu intestino. Então, indiretamente, a pessoa que consome farinha de trigo, farinha de milho, eles podem atrapalhar o seu sistema imune, eles podem atrapalhar a presença de bactérias probióticas. E, de maneira geral, eu não falo que é proibido comer farinha de trigo ou milho, porque muitas pessoas têm uma relação emocional. Quando ele tem relação emocional, eu ajudo a pessoa a equilibrar. Mas quando não tem, de forma geral, a gente não tem farinhas no Brasil de boa qualidade, farinha de trigo ou farinha de milho, infelizmente. Sem contar com a presença de aditivos alimentares que também estão na lista negra da Organização Mundial da Saúde associados ao câncer. Um deles é o BHT e o BHA. Eu sempre tenho frisado e comentado essas substâncias por aqui com vocês, tá bom? Então, de maneira geral, era esse ponto que eu queria abordar e trazer. Eu quero aproveitar para fazer o convite que no dia 25 de março, uma quinta-feira, eu vou fazer uma live muito especial, que ela vai ser sobre os primeiros passos no tratamento do câncer. Então, acredito que ela vai colaborar com milhares de pessoas, porque muitos começam o tratamento e nem sabem por onde olhar na nutrição, por onde prestar atenção. E para as pessoas que se cadastrarem, né, você tem um link da bio, né, você deixa seu e-mail. As pessoas que fizerem o cadastro e assistirem a live, porque eu vou falar uma frase, né, vou dividir essa frase em partes. Quem me escrever depois qual foi a frase senha, a frase chave, eu vou entregar um e-book gratuito para vocês dos primeiros passos no tratamento do câncer. Então é um presente que eu vou oferecer para vocês, mas apenas para as pessoas que estiverem cadastradas no meu e-mail, e a partir disso, assistindo todo o conteúdo e me falando qual foi a frase especial, a frase senha, eu entrego em seguida o e-book para vocês, pós o evento, é claro, tá bom? Então, agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar com vocês, a oportunidade de falar desse assunto, e depois deixa um comentário comigo. O que essa live trouxe de diferente do que você vê nas redes sociais? Qual foi a novidade? Qual foi o aprendizado que você teve hoje? Tá bom? Então, obrigado mais uma vez pela presença. Fiquem com Deus e a gente se vê na sexta-feira com uma live muito especial que é: o paciente está desnutrido, como é que eu ajudo essa pessoa a ganhar peso? Fundamental, porque se ela não ganhar peso, eu não consigo nem tratar ela do câncer. Tá bom? Então, até mais, um grande abraço a todos.